Perguntar, queimadura, o que que significa, na visão sistêmica? Seria raiva? Queimadura, sim, tem relação com uma culpa, tem relação com uma culpa, tudo aquilo que faz o quê? A nossa pele ter uma sensação de calor remete à culpa e à vergonha, principalmente. Essas duas emoções, culpa e vergonha. E o lugar onde foi a queimadura vai te dar um significado. Na mão. Então, qual mão? Na Direita mão ou esquerda? na direita e na esquerda. Tá, e nos dedos? Não, assim, na palma da mão. Tá, na palma da mão esquerda, a direita e esquerda, as duas. Tá. Uhum. Então é o quê? Às vezes é o nosso senso de equilíbrio entre dar e o receber. Eu vejo dessa forma, porque as nossas mãos elas têm muito isso, esse significado. O meu eu do passado, que é a minha mão esquerda, é aquilo que determina aquilo que eu recebo. E o meu eu do presente, que é a minha mão direita, e que determina aquilo que eu dou. E as duas mãos, elas vão entrar como um significado bem profundo dessa lei do equilíbrio entre o dar e o receber. E aí isso pode estar influenciando na minha vida nesse momento. E é uma coisa que você avalia. Se hoje, qual área da sua vida pode estar no maior desequilíbrio ou mostrando a necessidade de ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. Aí pode ser as três grandes áreas da nossa vida: relação amorosa, relação de casal, relação com saúde e relação com dinheiro. Oi, Ari, bem-vinda, Cami, Bela, bom vê-las. Então, eu vejo dessa forma. Existe aqui o campo mostra que eu posso estar querendo dar um passo em direção a algo, estar querendo crescer em relação a uma dessas áreas, ou não. Mas algo dentro de mim tem esse impulso. E o campo me mostra que eu estou carregando aqui uma culpa, uma vergonha que me queima, que me queima. Quer dizer, é algo que está muito forte ainda dentro de mim. E me mostra essa necessidade de olhar esse equilíbrio entre o dar e o receber em alguma dessas áreas. Essa é a interpretação que eu faria. Faz sentido para você? Sim, e por que que algumas pessoas, assim, a Louise Hay, né, já ouvi falar também em outros grupos de constelação, fala que tem assim, raiva, estou inflamando, igual a febre, né? Seria porque, como você traz aí, a culpa, raiva, se sentir culpa traz raiva, tem a ver com isso? Sim, pode ser que Vergonha, né? você expressa a culpa de uma determinada maneira. Às vezes eu expresso a culpa me colocando como vítima e às vezes eu expresso a culpa me colocando como perpetrador, dependendo de qual é a minha tendência, entre aspas, por lealdade no traço de caráter, vamos dizer assim, predominante naquele momento. Então, se eu me colocar no lugar de vítima, eu vou expressar a culpa desde o vitimismo, desde a tristeza, desde o romantismo, desde outras maneiras. Às vezes tem relação à saúde, né? Porque como eu não expresso a raiva para fora, eu boto para dentro. Então, ou eu expresso para fora desde o meu lugar mais perpetrador, que aí pode ser através da raiva. E a gente está falando dessa emoção que é expressa, né? Mas, digamos assim, aquilo que está no fundo, no extrato mais profundo, é a culpa. E aquilo que encobre essa culpa ou essa vergonha profunda pode vir a ser a raiva, ou pode vir a ser a tristeza, ou pode vir a ser, dependendo de qual que é essa entidade, essa personalidade que está vivenciando essa culpa. Mas isso eu diria assim, que é aquilo que é mais e, de uma certa forma, mais superficial. Mais superficial. Aquilo que está por trás disso é que vai fazer uma diferença maior quando a pessoa olha. Porque quando eu falo culpa, vai me levar para um lugar mais profundo. Puxa, uma culpa de quê? Aí vai ser algo em relação ao teu passado ou vai ser algo em relação à tua infância? Algo em relação ao teu passado ou algo em relação aos teus pais? Então, a gente vai carregar mais ou menos a culpa em relação a isso. E a raiva vai ficar uma coisa parece muito mais do presente. A gente vai até um extrato, mas se a gente não olha aquilo que está por trás da raiva,
é como que eu não chego num lugarzinho mais profundo para poder compreender e transitar isso. Entendi. Obrigado, tá? Obrigada, Obrigada Graciela. também pela colocação. Muito bem, hoje então a gente vai falar sobre os pensamentos, o poder dos pensamentos, e a gente já vai começar com um exercício, tá? Então, eu só vou fazer uma leitura prévia aqui para vocês, a gente vai começar com um exercício, talvez quem já fez mentoria comigo aqui já tenha feito esse exercício, mas vale a pena, se alguém já conhece, fazer ele outra vez. Então, o poder dos pensamentos. Posso começar? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa antes? Não? Tudo certo? Posso começar? Então tá, que mal e mal cumprimentei vocês. Meigana, eu cheguei na hora que a Siriá estava fazendo a pergunta e você estava respondendo exatamente direcionado à pergunta que eu havia feito na aula passada. Você não lembrava, lembra? E qual que seria a frase para ser falado nesse momento de raiva, então? A frase para ser falada nesse momento de raiva. A Surya me colocou assim, a pergunta dela, o que significa ou o que pode significar uma queimadura? Essa foi a pergunta, que eu achei que quem chegou depois talvez não acompanhou. E aí eu perguntei, queimadura onde? Ela me disse, nas mãos. Aí eu falei, que lugar? Nas palmas das mãos. Eu falei, as mãos, elas têm essa simbologia, minha mão esquerda entre o receber, a minha mão direita para o dar. Então, o equilíbrio entre o dar e o receber em alguma das áreas da minha vida, hoje, daí ela, no caso, vai fazer a associação de qual é a área, se é com ela, né? Qual é a área da vida dela que está nesse desequilíbrio entre o dar e o receber e tem essa necessidade de olhar. O que está por trás desse desequilíbrio é uma culpa muito grande, uma vergonha, que é aquilo que é simbolizado pela queimadura. E aí ela me falou, mas não pode ser raiva? Essa explicação que vocês escutaram, né, a partir disso. Então, em se tratando desse caso que ela coloca aqui para mim, eu faria um exercício relacionado a, eu tenho que associar, primeiro, no meu presente, o que está me causando raiva no meu presente, se no caso é a raiva, e aí você vai associar com alguém, você vai associar com alguma situação. E a partir desse lugar, você sabe que isso é só uma projeção de algo do meu passado. Então, a raiva que eu estou projetando nessa pessoa do presente, quer dizer, ela está servindo aqui para mim como um espelho de algo do meu passado, que eu estou em lealdade, ou que eu estou em lealdade repetindo ou compensando. Repetindo uma raiva de um ancestral meu, e pode ser a minha mãe, ou pode ser outro ancestral meu, ou compensando uma raiva reprimida, que às vezes pode ser uma humilhação grande, uma repressão muito grande que alguma mulher do meu sistema sofreu, e eu compenso sentindo essa raiva que ela não pode sentir. Então, aí vem o quê? Eu colocaria, primeiro, coloco essa pessoa diante de mim com essa consciência, sabendo que ela está sendo uma projeção, um espelho de algo que está dentro de mim. E depois eu faço o movimento de colocar, olhar se isso me remete à minha mãe, se isso me remete à minha avó, se isso talvez me remete à minha bisavó, e se eu não sei, eu coloco a representação da ancestral na qual eu estou em lealdade, mesmo que eu não saiba quem é. Pode ser minha mãe, pode ser minha avó, pode ser minha bisavó. Diante dessa ancestral, eu posso falar, minha querida ancestral, meu querido ancestral, eu agora te devolvo essa raiva, e se essa raiva é acompanhada de desprezo, eu diria, eu te devolvo essa energia assassina. O desprezo é uma energia assassina. Então, se tem uma raiva acompanhada de desprezo, eu te devolvo essa energia assassina com muito amor. Aquilo que é seu, eu agora deixo com você. E fica comigo somente o que me pertence. Eu me curvo diante do teu destino. E agora tomo para mim o meu destino. Faz uma referência, faz um agradecimento. Pode acrescentar muito obrigada por
você ser quem você é e muito obrigada pelo meu lugar. Eu vejo que essas duas frases têm um efeito bonito de transmutação. E a partir daí, eu me direciono para o presente. O presente é quem? Essa pessoa que me despertou essa raiva. E aí aqui eu posso dizer obrigada pelo que você me mostrou. Obrigada pelo que você me mostrou. E aí, dependendo da situação que se gerou, se foi uma situação onde eu sinto uma culpa por aquilo que eu disse, ou por algo que foi feito, eu posso dizer, eu agora assumo a minha culpa e assumo o dano que fiz. E com isso, eu me retrato. Isso foi necessário para mim e para você. Eu olho o outro desde um lugar adulto. Eu não vou para um lugar de agora de saio da polaridade vou para a polaridade vítima do arrependimento, da culpa, e agora o que eu faço? Eu sou uma má pessoa e tudo mais. Não, eu fico no meu lugar adulto entre esses dois. E esse adulto é o quê? O reconhecimento. Eu conheço que fiz um dano e agora me retrato. Isso foi necessário para mim e foi necessário para você. Eu olho o outro como um adulto capacitado de lidar com essa situação na vida dele também, mas me retrato, me comprometo a me retratar daquilo que fiz. Então, esse seria o processo. Aí vai de se encaixa para você, porque a culpa, a raiva, ela pode ter várias nuances, né? Dependendo do que aconteceu. Mas o movimento é o quê? Eu vou para o passado, eu olho e devolvo no passado com muito amor isso e venho para o presente. E deste presente eu encerro essa situação desde o lugar adulto e daqui sigo para mim. Então, esse seria o procedimento. Se a gente fica só no passado, também não é algo que tem um efeito tão produtivo. Porque desse passado eu posso ficar meio que me perder nesse passado. Então, um movimento interessante é sempre do passado, eu vou para o presente, e desse presente, desde um lugar adulto, eu decido seguir para mim. Obrigada. Era essas frases mesmo que você havia falado numa outra aula que você não tinha lembrado. E aproveitando que a Surya falou de mãos, normalmente, que eu já comentei com você, tinha dado as crises no meu rosto, alergia no rosto, né? De inchaços e tudo mais. Ainda continua, não parou, não. Só que tiveram alguns eventos que foram para as mãos. Dias que eu estava numa festinha de uma criança, as duas mãos pegavam fogo e coçava, mas coçava tanto, as duas. Aí eu precisava ir ao banheiro, aí eu falei ainda para minha mãe, ainda bem que foi nas mãos, né? Porque se fosse no rosto, eu estava sem a máscara, né? E que eu passaria uma vergonha ali naquele lugar. Então, por umas 3 vezes, é muita coceira nas duas mãos. Aí não é o caso da queimadura, né? Mas me parece uma alergia, mas é muita coceira o tempo todo. Aí eu tomo antialérgico, tudo, né? Eu me encho de remédio ali, mas eu sei que não é só isso. Aí também essas frases seriam perfeitas. Você falou uma frase, a palavra, que tem muita relação, que é a vergonha. Se eu não tivesse ali, eu ia ter passado uma baita de uma vergonha. E a vergonha é uma raiz desses sintomas. Então, você pode trabalhar essas frases, não necessariamente com a raiva, mas tenta colocar a vergonha. Que a vergonha vai no lugar. Então, essas frases você direciona para a vergonha. Porque alguma coisa pode ter acontecido no seu sistema que gerou muito vergonha para alguém, para algumas pessoas. Então, isso é aquilo que está aqui internamente latejando. É o medo de sentir a vergonha. E essa vergonha não é sua, senão não teria um efeito tão rápido. Eu já estou ali num lugar chato, fica isso, fica aquilo. Sinal de que, do mesmo jeito que o corpo tem a capacidade de te mostrar tão rápido algo, quer dizer, entrou num ambiente que alguma coisa daquele ambiente estimulou. E aí tu me traz, puxa, uma festinha infantil. Já vai trazendo coisas. Pode ser infância. Sim. Da infância. E alguma obrigada. Coisa que gerou muita vergonha. Então, a partir daí, começa a ir para um lugar mais profundo. Você vê que tudo aqui já está aqui.
A gente vai só olhando as pecinhas, vai estudando o quebra-cabeça e colocando ele nessas frases. Aí você vai vendo como vai indo, né? Porque o corpo responde muito rápido. Do mesmo jeito que ele te mostra algo muito rápido, ele tem a capacidade de se regenerar muito rápido. Então, vai de você colocar o teu foco nisso. Eu quero olhar realmente o que está por trás disso. Eu quero sanar. Eu quero curar isso realmente. E essa intenção, ela move muitas coisas. Essa intenção, ela move. Obrigada, Morgana. Obrigada também, minha querida. Vamos lá, então. Vamos começar. Alguém mais gostaria de comentar algo? Mônica chegou bem na hora. Bem-vinda. Que bom te ver. Boa noite. Eu vou deixar sem câmera porque está muito escuro no carro. Tá bem, minha querida. Bom, vou colocar então aqui. Vamos começar então com o poder dos pensamentos. O universo se põe a serviço dos nossos pensamentos. Com eles, nós criamos a nossa qualidade de vida presente e preparamos o nosso futuro e também o futuro da humanidade. Com esse exercício, vocês vão comprovar o efeito de cada um dos pensamentos de vocês sobre vocês mesmas e também sobre as pessoas que rodeiam vocês. Realmente, nós somos um com o todo e com todos. Então, a gente já vai começar. Então, o exercício consiste em vocês colocarem um lugar para vocês, que vai ser, vão ser 2 lugares para vocês, e vocês já vão entender, e um lugar para todos os demais. Então, vocês vão colocar o eu 1, eu 2 e todos os demais. A primeira representação é eu 1, a segunda representação eu 2, e a terceira representação, todos os demais. Então, o eu1, ele vai começar, quem vai fazer o exercício. E o eu2 e todos os demais é quem vai comprovar o efeito do exercício. Mas vocês já vão entender, tá? Então, desde esse eu1, vocês vão começar dizendo, eu antes falo e depois vocês fazem o exercício, tá? Então, desde o eu1, vocês vão dizer em voz alta uma frase negativa que vocês costumam dizer. E eu vou dar uns exemplos para vocês. E depois, vocês vão se colocar no lugar do eu2 e no lugar de todos os demais para ver como essas 2 representações vão reagir ao efeito das frases ditas desde o eu1, tá? E aí as frases negativas podem ser algo parecido com essas. Vocês vão dizer frases negativas num tom negativo. E aí pensem em algo que vocês costumam pensar e vocês vão falar isso em voz alta. Pode ser algo no sentido de, agora tenho que de novo levantar essa hora para ir trabalhar. Agora tenho que levar meu pai no médico. Agora tenho que acompanhar a minha vizinha não sei aonde. Agora... Ou vocês podem dizer, não, isso é demais para mim. Isso é muito difícil para mim. Ou vocês podem dizer, para mim é sempre tudo mais complicado. Para mim é sempre tudo pior. Eu não vou conseguir. Seguro, certamente isso vai terminar mal. Não tenho sorte. Tenho muita vergonha. Estou tão mal. Eu me sinto tão mal. Odeio essa doença. Odeio me sentir mal. Isso só acontece comigo. Não mereço. Eu não mereço. Agora está fazendo muito calor. Ou está fazendo muito frio. Quando a gente reclama demais da temperatura. Está fazendo muito calor. Está fazendo muito frio. Que incômodo é isso para mim? Eu não gosto disso. Para mim, isso não. Aí vocês vão vendo o que vai ressonando com vocês. Tá? Ou que coisa mais chata. Como eu tô chateada. Como isso é entediante. Tô cansada dessa situação. Então, só alguns exemplos. Vocês vão vendo o que para vocês
Qual desses, só como um exemplo, ou aquilo que para vocês no dia a dia, os pensamentos de vocês, o que ressona com vocês? Escolham algumas dessas frases, pelo menos 5 frases. Pelo menos 5. Vocês podem escrever, vocês podem falar, e falem assim, nesse tom mais negativo. Nesse tom que vocês usariam quando vocês se referem a essas frases. Num tom mais negativo, num tom de cansaço, num tom de raiva, num tom de ai, que acabe logo isso, sabe? No tom que vocês usariam essas frases. Ou num tom de mais crítica, ou num tom de mais. Vocês usam um tom que para vocês soa como mais parecido com as reclamações que a gente faz no dia a dia, com aqueles pensamentos negativos que eu tenho no dia a dia. Conseguiram compreender? Então, 5 frases dessas. Vocês vão, no eu 1 de vocês, falar essas frases num tom negativo. E depois vocês vão, no eu 2 e em todos os demais, só perceber o efeito dessas frases. Como vocês ficam no eu 2 e como vocês ficam em todos os demais. E depois a gente vai fazer a outra parte do exercício, tá? Então, vocês podem fazer isso uns minutinhos para fazer. E aí vocês já retornam. Se tiver alguma dúvida... Uma dúvida. Aí, quando eu vou no eu 2 e no todos os demais, eu não tenho que repetir a frase. Não, só sentir o efeito. Eu falei no eu 1, e quem está escutando é o eu 2 e todos os demais. Eu estou falando isso para o eu 2 e todos os demais. Então, eu falei no eu 1, e aí eu vou lá no eu 2 e percebo como que o eu 2 fica quando recebe essas frases, como que todos os demais ficam quando recebem essas frases. Só, é o primeiro teste. Depois a gente vai fazer a segunda parte.
Quando vocês vão no eu 2, em todos os demais, é só para vocês perceberem como eles ficam, qual é a sensação. Não precisa fazer nenhuma avaliação sistêmica, não precisa querer captar algum tipo de movimento. É só vocês estarem ali e perceberem a sensação que é receber essas frases nesse tom. Isso, conforme forem voltando, já vou passando a próxima etapa. Cada uma fica com essa informação de como foi. Esperar um pouquinho a Bela retornar. A Cami, se está fazendo o exercício, também só dá um okzinho aí se deu certo, se percebeu. Ok, Bela retornou. Então, vamos para a segunda parte. Agora, na segunda parte, perdão. Agora, na segunda parte do exercício, vocês vão mudar a frase, quer dizer, ao invés de serem frases negativas, vão ser frases positivas, mas o tom de voz vai ser negativo. Vocês vão falar as frases positivas naquele mesmo tom de voz negativo. E eu vou dar uns exemplos para vocês de algumas frases, tá? Então, aqui pode ser algumas ideias e vou dar para vocês algumas outras. É como é? Sim, eu posso. Eu estou bem. Confio e me entrego. Me divirto. Me amo como sou. Assinto a vida como é, ainda que eu não entenda. Obrigada por minha vida como é. Amor, gratidão, alegria, paz. Então, a ideia é exatamente essa. Mesmo que para vocês agora pareça um pouquinho estranho, vocês vão ir no eu 1 e vocês vão falar frases positivas, palavras positivas, mas com um tom de voz negativo. Aquele tom de voz que vocês usaram, crítico, melancólico, entediado, impaciente, intolerante, aquele mesmo tom de voz que vocês usaram para falar frases negativas, vocês vão usar e falar em voz alta as frases positivas. E aí vocês vão ir no eu 2, depois de falarem, vocês vão ir no eu 2 e vocês vão ir em todos os demais e vocês vão verificar a diferença que é. Como esses dois vão reagir escutando as frases positivas nesse tom negativo. Escolham de novo pelo menos umas 5 ou 6 frases, palavras.
O que é interessante perceber neste exercício? Vou esperar só uns minutinhos que venha a Marlene e a Ariana. Vocês perceberam que nesse último efeito positivo, quando foi no eu 2 e quando foi em todos os demais, teve um efeito diferente? Independentemente do tom de voz, as palavras fizeram com que fosse recebido pelo eu 2 e por todos os demais de uma forma positiva. Então, o que esse exercício tem por intuito mostrar? Que aquilo que é mais importante é o pensamento, as palavras, do que a carga emocional. A carga emocional em si é um motor, é um propulsor daquilo que eu estou pensando. Mas aquilo que realmente gera efeito na nossa vida é o conteúdo, as palavras. Lembra que eu já comentei com vocês em diversos momentos, acho que com toda essa informação, de que o nosso DNA tem uma estrutura linguística. Então, as palavras que eu uso, se elas são palavras direcionadas para o mais, se elas são palavras direcionadas para a vida, para a gratidão, é isso o que determina a minha realidade. Os pensamentos são aquilo que determina a minha realidade. E a carga emocional que eu coloco é aquilo que vai fazer esses pensamentos terem uma propulsão maior. É aquilo que vai conduzir os meus pensamentos para o meu campo externo. Então, a gente fala pensamentos desde me vem a palavra energia, não sei se é exatamente essa palavra, os meus pensamentos como aquele campo elétrico e a minha emoção como um campo magnético. E isso faz com que eu consiga transferir aquilo que está vindo aqui como pensamento, essas palavras para o meu campo físico. Sai do meu campo psíquico e vai para o meu campo físico, através desses dois lugares. E o que determina o que acontece no meu campo físico, o que cria a minha realidade, é o pensamento. Eu falo aqui, mas não é aqui, né? Pensamento a gente coloca no campo mental, a mente, que não está dentro da nossa cabeça. Então, é só uma forma de ilustrar para você. Mas dizendo isso, são as palavras, os pensamentos que criam a realidade. Fez sentido para vocês? Para vocês, vocês conseguiram perceber isso no exercício? Ok. Então, só vou ler aqui o que a Brigitte coloca. Aqui você se dá conta que o tom da emoção é secundário. O efeito, ele é realmente tido pelas palavras e pela carga emocional. Qualquer que tenha sido a emoção, independentemente da emoção, tá? Então, o papel das emoções é ser um motor que vai propulsar o pensamento com força, tá? E aí, essas frases que eu coloquei para vocês, é como é, sim, eu posso, estou bem, confio e me entrego, me divirto, me amo como sou, assinto a vida como é, ainda que eu não entenda, obrigada pela minha vida como é, amor, gratidão, alegria, paz. Essas são frases que elas nos conduzem para a vida. Essas são palavras que nos conduzem para o mais. E aí ela coloca assim, cada dia você pode escolher uma dessas frases ou palavras para repetir. E isso é uma forma de impedir que vocês vão se distrair com pensamentos negativos, porque esses pensamentos negativos estão criando a realidade também. Com esse diálogo interno aqui acontecendo, na forma de crítica, de julgamento ou de queixa. Então, vocês podem escolher algumas dessas frases para ir repetindo elas ao longo do dia, e aos poucos elas vão começar a substituir a níveis mais profundos aquelas crenças, aqueles pensamentos que ainda vão permeando o dia a dia de vocês de uma maneira inconsciente, de uma maneira automática, tá? E aí fala aqui, confia no teu guia para ele te ajudar a escolher qual dessas frases você pode escolher para o teu dia.
Então, vocês podem anotar essas frases e já fazer esse teste com o guia de vocês, baseado na aula passada, e vocês escolham, e ela coloca, confia no teu guia para você escolher quais são ou qual é a frase que melhor vai guiar o teu dia de hoje, o teu dia de amanhã. E aí você repete essas frases ao longo do dia, tá? Cada dia você pode escolher uma dessas frases aqui, tá? Já coloquei. E aí ela colocou assim, o teu guia vai te dizer exatamente que frase ou palavra se trata. Porque cada dia há uma que vai ser oportuna. Vai ter uma dessas que vai ser oportuna para o teu dia. Confia no teu guia e você vai se surpreender. Quando te vier um pensamento negativo que te cause um dano, uma memória que te cause uma sensação ruim, primeiro você agradece. Porque é uma memória que, no princípio, te serviu para sair de um momento difícil. Te ajudou a sair de um momento difícil. Já repita as frases, Mônica. Logo você imagina um ancestral excluído que você disse para esse ancestral, eu como você. Então, quando vier essa memória negativa, vocês vão imaginar, primeiro agradecer, saber que essa é uma lealdade com um ancestral que nós dissemos para esse ancestral, eu como você. Quer dizer, eu carrego essa crença, essa dor, esse sofrimento, essa raiva, assim como você. E agora vocês dizem para esse ancestral, você por você e eu por mim. Te amo. E aí vocês acrescentam, assumo minha responsabilidade, assumo que eu decidi pensar isso. Assumo minha responsabilidade, assumo que eu decidi pensar isso. E, após você pronuncia com determinação um pensamento que seja sanador. E esse pensamento vocês aqui vão colocar. Vocês vão acrescentar, pode ser uma dessas frases que eu comentei com vocês. Acrescentem, finalizem, colocando um pensamento que seja sanador, seja para a vida, seja para o mais. Por amor a você, eu agora escolho viver com alegria, eu escolho a vida, eu digo sim, ou alguma destas frases que eu comentei aqui, vou falar de novo, que a Mônica também me pediu para repetir, aí se alguém quiser também anotar, vocês podem anotar. É como é? Isso quer dizer, eu assinto a realidade como é? Sim, eu posso. Estou bem. Confio e me entrego. Me divirto. Essa é uma frase bem profunda, não parece, mas ela é bem profunda. Me amo como sou. Assinto a vida como é, ainda que eu não entenda. Obrigada por minha vida como é. Amor. Gratidão. Alegria. Paz. A frase que vocês dizem para o ancestral, quando vocês têm esse pensamento negativo, vocês agradecem esse pensamento com a consciência, a compreensão de que ele foi necessário para vocês em algum momento, para que vocês pudessem passar por uma situação difícil, sobreviver a alguma situação difícil. E vocês vão saber que essa é uma lealdade
com um ancestral a quem vocês disseram eu por você ou eu por você. E para esse ancestral vocês vão dizer você por você e eu por mim. Te amo. Agora eu assumo a minha responsabilidade e assumo que eu decidi pensar isso. E aí vocês vão, com base nessa consciência da responsabilidade de vocês e do protagonismo de vocês com a vida de vocês, agora falar uma frase positiva. Falar em voz alta uma frase positiva. Escolher uma frase positiva para falar e para direcionar o dia de vocês. Pode ser que no primeiro dia vocês façam isso várias vezes, no segundo, no terceiro, mas vocês vão vendo que aos pouquinhos, e esse aos pouquinhos é bem rápido, é uma mudança bem rápida que vai acontecendo, vocês vão começar a perceber que os estados durante o dia vão começar a ser mais positivos que negativos. Quando vocês não se conectam com uma dessas palavras, não é uma palavra, vocês se conectam com um campo. E quando vocês falarem a palavra gratidão ou a palavra obrigada, vocês treinam a entrar nesse campo. E vocês vão imediatamente, cada vez mais rápido, não vou dizer imediatamente no primeiro momento, mas cada vez mais rápido acessar a informação do campo, que acompanha o quê? Uma mudança de estado. Uma mudança de estado. Então, é eu me conectar com esse obrigado, eu vim esse campo e eu vou me sentir bem, completo, preenchido. Isso é um pequeno treinamento. É um pequeno treinamento. Talvez eu sinta um pouco mais rápido, outras pessoas no seu tempo, dependendo do quão enraizado estão esses pensamentos. Mas o mais importante é a consciência de que esses pensamentos não têm mais por que estarem dominando o campo psíquico de vocês. A gente não vai contra eles, a gente não vai querer erradicá-los, a gente não vai querer excluí-los, mas a gente olha para esses pensamentos agora como observadores, com amor e transmutamos esses pensamentos. Isso é o processo de começar a transmutar a nossa realidade física. Suriato, tinha levantado o mão, né? Mas aí você acabou esclarecendo, porque na hora ali dos antepassados, da frase, eu não tinha entendido a primeira vez que você explicou, quando você falou assim, eu como você, eu achei que antes tinha que falar essa frase, eu como você, para depois falar as frases de liberação. Aí agora você explicou que é como se a gente... esses pensamentos é como se a gente dissesse, eu como você lá atrás, em alguma fidelidade, alguma lealdade, né? Aí eu entendi que não é para dizer isso, é só para entender o porquê desses pensamentos e desse comportamento, no caso, né? Se falar, não tem problema. Se falar, não tem problema. Pode falar, pode só colocar essa compreensão e partir do momento da frase do você por você e eu por mim, ou você é você e eu sou eu. Mas tendo essa consciência prévia, tá? Porque é interessante que você traz por quê? Porque se eu não, todo movimento que eu faço, todo movimento que a gente faz, se ele não é um movimento que previamente eu sei que existe a conexão de um amor, e a lealdade é um amor muito profundo que a gente tem com o nosso sistema, se eu não tenho essa informação prévia, essa consciência de que toda e qualquer lealdade é um amor muito profundo, eu não alcanço um movimento sistêmico. E do mesmo jeito aqui, quando eu falei para a Fran, o começo da frase, né, a respeito da raiva, eu devolvo para você, minha querida ancestral, aquilo que te pertence, se internamente aquilo que está acompanhando isso é o desejo de me livrar da vergonha, é o desejo de me livrar da raiva, isso não vai ter efeito. E pode ter um efeito contrário. Agora, se eu tenho dentro de mim a consciência de que aquilo que fez o prazer comigo isso é um amor muito profundo, eu reconheço que existe aqui dentro uma conexão, um amor, aonde mesmo que seja de uma forma totalmente inconsciente, eu trago isso porque eu recebi algo.
Eu carrego isso comigo porque eu já recebi algo aqui. E esse algo aqui foi o meu lugar. Esse algo aqui foi um sacrifício que foi gerado aqui. E que propiciou que o meu lugar fosse dado, que o meu lugar fosse concedido. E isso para nós está um nível psíquico muito inconsciente. Só que quando eu tomo isso para mim antes, que sempre, antes de qualquer movimento de devolver, é a consciência de que eu estou carregando com um amor muito profundo. E agora eu tomo consciência que esse é um amor desordenado e que já é possível transmutar esse amor desordenado para um amor ordenado, para um amor maior, para um amor que direcione a mim e sabendo que eu sou uma extensão de todo o meu sistema, direcione a mim e todo o coletivo que me compõe para um caminho de cura, para um caminho de amor maior, para um caminho de evolução, para um caminho de mais vida, de mais relações, de mais amor. Então, tudo parte dessa consciência. Por isso que tu toca é algo que parece bem simples, mas no fundo é muito, muito profundo. E aí, só para deixar vocês mais... Ô, Morgana, é por isso que, por exemplo, não cabe dizer eu herdei comportamentos nocivos do meu sistema familiar, né? Eu repito comportamentos nocivos. Essa palavra não tem um contexto aí, né? Porque se é nocivo, eu já estou tendo uma exclusão de que aquilo não é bom, né? Se eu já estou falando isso, eu já estou excluindo, né? Porque, na verdade, não tem nada nocivo, né? Não tem nada que me faça mal, né? Assim, o comportamento de um ancestral, um padrão, esse comportamento me faz mal. Tem muita gente que chega assim para mim e fala assim, eu quero me livrar disso, eu não quero mais isso. Isso é muito nocivo, isso é muito mal. Então, não cabe essa concepção, né? Essa palavra, no caso. Eu diria que assim, a gente vai avançando em graus de consciência. Conforme a gente vai avançando em grau de consciência, é mais fácil a gente se conectar com esse amor. Mas existe um caminho para isso. E às vezes, o primeiro degrau é eu me dar conta daquilo que naquele momento não está me fazendo bem. E esse me dar conta daquilo que naquele momento não está me fazendo bem, ele vai estar te pedindo a ajuda de alguém que já superou esse degrau. Então, essa compreensão daquela pessoa que vem, ela não está ainda enxergando isso. Mas aquilo que ela está enxergando, ela diz, olha, me ajuda, porque eu não estou conseguindo enxergar isso que hoje você enxerga. E aí a gente olha para isso com amor, a gente olha para isso com carinho, que é uma pessoa que está vindo tentando se abrir para algo que ainda não sabe, que desconhece, né? Desde a forma que ela consegue enxergar naquele momento. E a nossa principal função nesse momento é justamente conectar essa pessoa com o amor. Quando a gente consegue conectar essa pessoa com o amor, digamos assim, o florescimento, desabrochar dessa pessoa é muito mais rápido. Porque ela percebe que foi o amor está conectando isso, que ela está carregando isso com o amor. E eu só falo isso porque às vezes a gente tem isso também acontece de uma maneira inconsciente, da gente acabar julgando a pessoa que vem por ela estar rejeitando o pai, ou rejeitando a mãe, ou usando palavras que a gente sabe que não acrescentam, palavras que já fazem parte da dinâmica dela. Porque se ela está numa crítica, quer dizer, ela está num processo de compensação. Se ela está num lamento, ela está num processo de repetição. A gente já olha para isso. Mas a nossa grande função aqui é saber que essa dor, essa repetição ou essa compensação é uma grande forma de ela demonstrar o amor dela pelos pais, pelo pai ou pela mãe, pelo sistema. Só que é a forma desordenada, é um amor desordenado. E aí a gente mostra isso, conecta essa pessoa com esse amor, e a partir daqui, os outros processos eles são muito mais simples. Eu diria que é por isso que muitas vezes as pessoas resistem demais nos processos sistêmicos, porque a gente tenta convencer as pessoas de alguma coisa. E eu, desde a minha experiência, a gente jamais muda alguém a partir do convencimento.
A partir de dizer, olha, eu não quero saber da minha mãe, não quero saber do meu pai, porque eles foram agressivos comigo, ou por isso, por aquilo. E eu dizer, não, você tem que, porque isso está te prejudicando. Quer dizer, vem alguém aqui no estado pai dela, sendo o estado pai aquele estado crítico, mostrando, e eu, desde o meu estado crítico, tento convencer ela de uma outra coisa. Então, a gente sempre está nesse lugar de acolhimento, olhando para nós mesmos, neste lugar adulto, olhando o outro como um adulto capaz e sabendo que cada um vai ter os seus processos e que a gente não está aqui para salvar ninguém, é só para, quem sabe, possibilitar que essa pessoa avance no seu estado de consciência. E muitas vezes as pessoas vão precisar de um tempo maior, e está tudo bem. E tá tudo bem. Eu não vou precisar convencer ela de nada. Eu diria que o nosso grande papel, enquanto instrutores, é conectar essa pessoa com o amor. Quando a gente consegue fazer isso, o caminho dela está aberto. Pode ser que ela faça isso em um tempo muito curto, pode ser que ela demore um pouquinho mais de tempo para fazer isso, mas a nossa função, dentro daquele momento, ela foi cumprida. A gente abriu aqui o espaço para esse amor. Então, eu vejo dessa forma. Aí, falando desde esse âmbito de quem já tem o conhecimento, de quem já está praticando esse conhecimento, sim, não existe nada que é nocivo. Existe um amor desordenado, que a gente leva adiante, né? Que a gente repete, que a gente compensa, mas olhando, de fato, tudo foi necessário, tudo é necessário. Inclusive os clientes que chegam com essas demandas para nós. Eles também fazem parte dos nossos processos. Eles também vão nos mostrar aquilo que é importante a gente olhar para a nossa vida, para o nosso processo objetivo. Vocês vão ver que cada passo que a gente dá na vida profissional vai aparecer clientes diferentes, com demandas diferentes, com situações diferentes. E aquilo que eles trazem diz respeito ao nosso processo de evolução, diz respeito ao nosso processo de crescimento. Então, no momento que eu estou sempre aberta como terapeuta, não a gente ir para um lugar onde eu já sei tudo, porque isso nos fecha para o nosso processo de expansão. Isso nos fecha. Agora, se eu estou sempre aberta e atenta, sobretudo aquelas demandas que vêm, que para mim são um pouco mais difíceis, aqueles feedbacks que vêm que podem parecer que não são positivos, então tudo isso diz respeito aos nossos processos de crescimento. Quanto mais aberto a gente está, mais a gente cresce e evolui. Que é isso em tudo. É crescimento, expansão e evolução. Para os nossos clientes, para nós, para todos, enquanto humanidade. Respondido? Sim. Qualquer dúvida, vocês podem também colocar, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de colocar Tem uma pergunta no chat, Morgana. Deixa eu ler. Fazendo todo esse processo, pode atrapalhar de alguma forma conversar com pessoas que só reclamam? Exemplo, pessoas da mesma família e até fora delas. Eu falo, por exemplo, quando eu ligo para minha avó para perguntar como ela está, né? Ela despeja, né? Então é muita reclamação o tempo todo. Aí eu tento sempre falar coisas boas, né? Que tem que agradecer, né? Aí eu começo a falar. Mas ainda assim é muita angústia que ela traz, muita tristeza, muita raiva mesmo. É interessante, muito interessante isso, Fran, porque a nossa família é um reflexo da nossa psique. A Brigitte, ela chegou num ponto de dizer assim, quando eu tomo os novos pais, minha mãe e meu pai, e todas as carências que eles têm, eles se curam. Quando eu tenho a capacidade de tomar os meus pais com todas as carências que eles têm, eles se curam. Então, isso são palavras da Brigitte, desde o nível de consciência que ela se encontra nesse momento, mas que eu trago para a gente só, quem sabe, dar uma pensada sobre isso, uma refletida sobre isso, nesse momento. Que a gente possa trazer isso, puxa, isso para alguém é uma realidade.
Para alguém já viveu isso e vive isso como uma realidade. Então, eu vejo que o nosso sistema, as pessoas que fazem parte, eles são para nós uma parte da nossa psique. E tem partes de nós que, conforme a gente vai avançando, trabalhando aqui dentro, eu vou percebendo que elas vão se tornando menos incomodativas. Quer dizer, a pessoa pode estar aqui falando, mas eu, às vezes, já não tenho necessidade de precisar falar coisas boas. Às vezes eu vou deixar ela falar e aquilo não vai me afetar. Eu não vou precisar excluir, querer fazer ela ser diferente, pensar diferente, que a avó se torne, de repente, positiva, que a mãe se torne positiva, que ela, digamos assim, se torne quem eu gostaria que ela fosse. É eu olhar e amar ela exatamente como ela é. Esse é o primeiro grande desafio. É eu estar e amar ela exatamente como ela é. E a forma que ela aprendeu a se comunicar durante muito tempo foi essa. Através da reclamação, através do lamento, através disso, através daquilo. A forma que ela aprendeu a estabelecer um vínculo foi essa. E eu contribuí com isso. Eu contribuí com isso. Depois de adulta, não sabendo outra maneira de ser, outra maneira de fazer, eu contribuí com isso. Então, agora, cabe a nós o quê? É isso, esse trabalho interno. Não achar que ela precisaria ser diferente, falar diferente, mas diante do momento que eu estou na minha vida atual, é eu saber priorizar aquilo que, para mim, nesse momento, é mais importante e contribui para o meu crescimento. Então, em que sentido eu te digo isso? Ligar para a avó é uma obrigação? Começa por aí. Se ligar para a avó é uma obrigação, isso não é positivo nem para ela e nem para mim. Agora, se no momento que eu vejo, que eu decido, que eu quero, tenho vontade, eu vou lá e ligo para a avó, mesmo que ela fale isso, eu com essa consciência de que ela não tem que ser diferente daquilo que ela é, eu vou conseguir chegar num lugar mais amoroso dentro de mim e despertar nela algo mais amoroso que está muito além das palavras, que é aquilo que está passando por trás das palavras. Então, eu vejo, puxa, eu tenho a obrigação de ligar para a avó 1 ou 2 vezes por semana, 1 vez por dia, isso, aquilo. Isso é beneficioso para mim? Se não for, nesse momento, eu começo a me colocar no meu lugar adulta e estabelecer, puxa, talvez eu vou diminuir um pouco. Talvez seja necessário colocar um limite, um distanciamento saudável para que a gente possa, para que eu possa, quando for receber essa ligação, quando for fazer essa ligação, estar bem, me sentir bem, contribuir realmente com algo que seja positivo, que seja amoroso, receber isso de uma forma amorosa. Então, a gente está no nosso lugar adulto, também às vezes exige de nós essa consciência de saber colocar o limite, saber colocar o não quando ele é necessário, mas com essa consciência amorosa. Com essa consciência amorosa. Dizer não, muitas vezes, é uma grande prova de amor. Uma grande prova de amor. E aí vai de cada um avaliar qual é a sua dinâmica. Qual é a dinâmica que está envolvida. Qual é a intensidade e a frequência dessas relações, desses vínculos enquanto adultos. Eu estou no meu lugar adulto hoje, olhando a minha vida, eu estou precisando atender, dar suporte para um, para outro, para outro, para outro, que é maior do que eu. Estou me colocando no lugar de grande de quem é maior do que eu. Estou fazendo o papel de terapeuta da minha mãe, da minha avó. Aonde isso leva? Aonde eu estou me colocando? Como grande ou como pequeno? Eu aqui com a mãe só tenho que ser filho. Eu aqui com a avó só tenho que ser neto. Nada mais do que isso. E a partir daqui, sim, eu honro elas quando isso que hoje, para mim, é uma profissão, e profissão vem de pai e de mãe, eu honro aquilo que está aqui atrás, quando eu entrego aquilo que está aqui adiante. Porque se eu tenho que dar assistência aqui, eu não vou conseguir fazer isso na minha geração e nas gerações seguintes. E aí eu preciso, além da consciência, tomar a decisão. Além da consciência, tomar a decisão. Se a gente achar que vai precisar curar tudo aquilo que antes precisa ser curado para depois agir, isso para nós é uma fuga.
Dentro de nós é uma fuga, porque a gente nunca vai estar 100% pronto. Já completei 18 anos de idade, estou pronto. Já completei 18, todo mundo acha que eu completou 18 anos, né? Então, já completei 18 anos de idade, estou pronto. Posso dar os meus passos. Posso fazer as minhas coisas. Posso cometer os meus erros. Assumir e me retratar pelos erros que eu cometi. Posso já começar a me posicionar numa vida adulta desde este lugar. A gente vai cometer erro. Ah, que bom, porque a gente vai experimentar. E a gente vai experimentar tudo. Mas a gente se dispõe, sobretudo, a nos retrancarmos e a seguirmos vivendo. A seguirmos com o mais. E o mais é em direção àquilo que está diante de nós. E aqui atrás é agradecer. Agradecer. Aqui eu sou pequeno, diante deles. E ir para frente. Obrigada, Morgana. Mais alguma dúvida? Para esse momento? Eu vou ler essa... Deixa eu só ver. Tá. Eu vou encerrar só essa parte aqui. E aí, porque daí para o próximo encontro a gente já vai para o outro exercício. Então, eu vou ler essa primeira parte aqui para vocês. Os pensamentos criadores da nova realidade. Os 3 pensamentos, emoções mais elevados são a gratidão, o assentimento e o amor. São os criadores da nova realidade. Quando o pensamento tem uma frequência elevada, ele produz uma emoção muito poderosa que nos conecta a uma onda de novas possibilidades. Primeiro, a gratidão. Na gratidão, pensamento, emoção e ação são um. O pensamento desencadeante é reconhecer e agradecer o que o outro nos dá, tomar e receber. A gratidão se experimenta como expansão do coração por um presente da vida. Se vive como um receber, além daquilo que é esperado, que nos inunda até nós transbordarmos para um outro nível. Profundo isso. É a porta do amor espiritual. A gratidão nos leva a amar, a querer compensar o recebido, a desejar fazer algo com o recebido. A gratidão é acompanhada da felicidade, o respeito total ao outro como é, e o crescimento do amor e da consciência. Cria um salto quântico. É o final de todo o processo completo. Processos de reconciliação, dar e receber e fazer um dano, doenças, etc. Segundo, o assentimento. O assentimento provoca humildade, confiança e entrega. Ele nos leva a atuar através do serviço, a fazer o que até agora nós resistíamos a fazer. É uma abertura implícita a uma outra dimensão da vida. Reconhecermos que se trata do assentimento adulto e não da submissão do estado criança, porque imediatamente provoca entrega e ação benéfica a todos. É isso que diferencia. O nosso estado adulto, desde o assentimento, é o amor em ação. É a ação imediata, diante daquilo que precisa ser feito. O nosso estado criança, ele vai nos colocar naquele lugar passivo de submissão. Então, assentir não é se submeter. A submissão sempre justifica a passividade. Terceiro, o amor. Amor, compaixão, bondade, generosidade, o respeito incondicional. São a abertura total ao outro ou a outros como são. São tomar a cada um como é. O amor é a emoção com a vibração mais alta. É um amor em ação. Amor a cada um como é. No amor emocional que divide a realidade entre o que eu gosto e me atrai e o que eu não gosto
e não me atrai. Então, o amor emocional é aquele que provoca a divisão, a fragmentação. E este amor ao qual se refere é esse amor em ação, é esse amor maior, é esse amor integrativo, é esse amor existencial. Então, para que a gente veja a diferença, quando a gente fala amor, não é esse amor que divide, é esse amor que integra. É um estado de ser que é percebido como bondade. De novo, bondade não é salvar, não é estado salvador, tá? É contagioso e expansivo, é um amor que... Aplicação cotidiana. Converta esses pensamentos e emoções em uma atitude permanente, repetindo durante o dia alguma dessas frases criadoras da nova realidade. E vocês veem, acho que vocês já têm aí, mas eu vou falar de novo. Vejo, tomo e agradeço tudo o que me dá. Obrigada a tudo por ser como é. Obrigada por você ser como é. Sim, assim. Me rendo. Sim, é assim. É exatamente como tem que ser. Sou assim. Te tomo exatamente como você é. Te amo. Me tomo como sou. Me amo. Ok. Alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida? Então, hoje nós ficamos por aqui. Vamos colocar agora essas frases no nosso dia a dia, na nossa noite, na nossa próxima manhã, na nossa próxima tarde. Vamos deixar que elas vão fazendo seus efeitos, tomando consciência da nossa responsabilidade completa, total e absoluta pelos nossos pensamentos, sabendo que esses pensamentos, essa estrutura linguística, é aquilo que está conduzindo, está criando cada detalhe da realidade que a gente vive. E hoje, com uma ferramenta, como a gente vai transmutando esses pensamentos? Através da integração e da conexão com esse amor maior. Então, obrigada, minhas queridas. Da minha parte é isso. Hoje a gente se encontra na próxima segunda para a gente fazer o exercício de ordenar a nossa vida. Ok? Um beijo muito grande. Bom te ver, Mari. Chegou um pouquinho depois, mas acho que deu para pegar. Depois você assiste aí. E aí a gente vai se comunicando qualquer coisa. Uma boa noite para vocês, meus queridos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.